Amém? Juízes capítulo 6 diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixaram em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Só até aqui, mas pode deixar aberto. Mais uma vez, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus, novamente, entrega o povo para sofrer. Então não era por falta de homem e mulher de Deus, certo? Era porque dentro deles existia uma idolatria tamanha que eles não perdiam a oportunidade de trocar o Senhor. Irmãos, aqui, no caso do povo de Israel, eram outros deuses e tudo mais o que vinha. Tivesse banhado a ouro, então, era facinho para eles. Só que hoje, irmãos, nós também, por muitas vezes, nós somos idólatras. Talvez não com deuses de prata e ouro. Mas talvez a nossa idolatria está no nosso marido, está na nossa esposa, está nos nossos filhos, está no nosso trabalho, está até mesmo dentro da igreja, porque como eu disse, você pode sim possuir uma promessa de Deus sem Deus. Pode sim, é possível. Nós vemos aqui, o povo estava completamente sem Deus. E nós precisamos analisar as nossas vidas e começar a ver quais são as coisas que têm roubado o lugar do nosso Deus. Porque idolatria, irmão, você está achando que é só a imagem? Não é não. Idolatria está nas pequenas coisas dos nossos dias. E por muitas vezes, coisas que você acha que é normal, que você acha que está fazendo bem. Mas Deus está muito longe disso. Então nós precisamos analisar o que tem roubado o tempo do nosso Senhor. Porque Deus é Deus zeloso. Deus é Deus fiel. E Ele não permitirá que a sua aliança se rompa com facilidade. Você pode dar glória a Deus por isso?
Graças a Deus por isso. Porque enquanto o povo de Israel estava sendo afligido pelo Senhor, eles lembravam de clamar e o Senhor vinha com resposta. Você consegue ver Deus no meio das aflições que te fazem clamar? Você consegue ver Deus no meio daquela enfermidade que te aproximou dele? E Deus, ele se manifesta assim. A palavra de Deus diz que Deus, ele açoita aquele que ele ama. Amados, a coisa mais maravilhosa que existe é quando Deus está nos corrigindo. E a pior, sabe o que é? É quando Deus nos entrega as nossas próprias paixões. É a pior coisa que pode acontecer com você. Deus te entregar as suas próprias paixões. Você sabe o que é isso? É você ter algo que você luta tanto para se libertar. E Deus está ali te corrigindo, te confrontando. Meu filho, minha filha, você precisa ser diferente. Não faz isso mais. Te aflige, ele te aflige. Aí Deus, ele te entrega as suas próprias paixões. É como se Deus te deixasse você afundar naquilo que tanto você desejava ser liberto. Enquanto Deus está nos corrigindo, nós precisamos agradecer, dar glória a Deus por isso. Porque o dia que Deus parar de nos corrigir, irmãos, significa que ele nos entregou as nossas próprias paixões. E eu te pergunto, quem nos livrará das nossas próprias paixões, senão Deus? Quem nos livrará, a não ser o nosso Cristo Redentor, o nosso Salvador? Agora imagina Deus te entregar as suas paixões. Por isso que nós precisamos valorizar toda a correção que Deus está nos dando. Porque toda a correção é uma oportunidade de Deus para nós. Toda a correção é uma oportunidade. E os medianitas atacavam o povo de Israel, de tal forma que eles tinham necessidade de plantar e colher para se alimentar. Mas antes deles começarem a colher, os medianitas roubavam tudo. Até que eles começaram a fazer covas nas montanhas, nos montes, nas cavernas, a fim de tentar se esconder dos medianitas. Mas os medianitas atacavam mesmo assim. E a palavra diz que eles ficaram muito debilitados. Se você voltar, livro de Juízes, do 6 para lá, você vai ver que em outro momento, eles só clamavam porque eles não estavam aguentando mesmo. Mas só quando os medianitas tocam no fruto do trabalho deles, que a palavra diz que eles começam a ficar debilitados. Eles começam a perder força. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós achamos que nós somos tão merecedores do suor do nosso trabalho, que a gente fica ansioso. Nossa, eu vou desfrutar. Nossa, fui eu que fiz. Nossa, fui eu que cavei. Nossa, fui eu que levei a semente lá para o topo do monte. Mas não, irmãos. Eles tocavam na semente. E antes que eles usufruíssem daquilo, era roubado. E só assim eles ficaram debilitados. Quando Deus começa a tocar no fruto do trabalho deles, eles começam a ficar debilitados. E isso é tão engraçado porque eu acho muito massa a forma que Deus trabalha. Porque Deus, ele deixa você achar que você sabe alguma coisa. Deus, ele deixa você achar que aquilo ali é fruto do seu suor. Ele deixa, imagina, o povo de Israel trabalhando duro para guardar a semente para eles desfrutarem. E no fim, sabe o que acontecia? Não tinha desfrute.
Deus não deixava desfrutar. Sabe por que eu falo que é Deus? Porque foi Deus que entregou eles nas mãos dos midianitas. Foi o próprio Deus. Então tem coisas que nós estamos ali cavando, pegando a semente, colocando no topo do monte. Não, aqui ninguém pega, aqui ninguém tira. Mas no fim nós não iremos desfrutar. No fim nós só gastaremos energia naquilo. E só assim nós vamos perceber que é o Senhor. E quando o povo fica debilitado, eles clamam de novo. E Deus envia o profeta, e adivinha só, o profeta fala o seguinte: ei, a única palavra do Senhor para vocês é essa. Vocês estão adorando a outros deuses. Eu que tirei vocês do Egito, tirei vocês daquela escravidão, e vocês não estão se lembrando do teu Deus. Eu disse que não era para fazer. Essa foi a resposta que Deus deu através do profeta. Mas a palavra diz, se você está ainda no capítulo 6, no versículo 7, 11. No versículo 11, fala sobre um homem. E diz assim: então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou com você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Como eu disse, o povo não desfrutava. Porque antes que eles desfrutassem, os midianitas roubavam. E eles criavam estratégias para tentar guardar os frutos longe dos midianitas. Mas existia um homem chamado Gideão. Gideão se destacou porque teve uma estratégia diferente. Gideão estava malhando trigo no lagar. Nós sabemos que o lagar é lugar de prensar uva, de prensar azeite. E Gideão estava ali malhando trigo no lagar, a fim de que os midianitas não tocassem no seu trigo. Sabe, eu não sei se vocês conseguiram entender. Nós estamos falando de um povo que é idólatra, que não quis o Senhor, que trocou o Senhor e que ora queria o Senhor, mas depois abandonava o Senhor. Mas no meio deste povo existia Gideão. E Gideão teve uma estratégia completamente diferente para que os inimigos não tocassem naquilo que era dele. E eu te pergunto, se foi o próprio Deus que entregou o povo nas mãos dos midianitas, você acha que Deus também não poderia mandar os midianitas lá onde Gideão estava? Você consegue entender isso? Que Deus ele é tão soberano que da mesma forma
que ele entrega o povo para os midianitas, ele também poderia ir lá onde Gideão estava e falar: Gideão está aí. Mas qual foi o diferencial de Gideão? O que Gideão tinha de diferente daquele povo? Gideão, ele não se dobrava a outros deuses. Gideão não se dobrou, sabe por quê? Quando o anjo aparece para ele, sabe o que ele diz? Ah, meu Senhor. É como se Gideão tivesse falado: ah, como eu esperei pela sua manifestação. Enquanto os meus irmãos se prostituíam, trocaram o Senhor, eu preferi me esconder. Eu preferi continuar aqui, porque o Senhor ia aparecer. O meu Senhor de Gideão, eu não sei se você consegue ter esse entendimento, é um ar de alívio. O meu Senhor chegou. O meu Senhor chegou. E aqui nós aprendemos algo muito tremendo. É que independente da situação que nós estamos vivendo, se nós estivermos com Deus, irmãos, Deus vai nos dar estratégia. Se nós andarmos com Deus, o mundo pode estar um caos, mas Deus vai preparar um lagar para você. Deus vai preparar um esconderijo para você. E Gideão estava naquele lugar, escondido, até que o anjo do Senhor aparece e ele diz: ah, meu Senhor. Até então as manifestações de Deus eram secundárias. Deus tinha que levantar um: ah, tem um fulano de tal lá, ele é de Deus, vai lá que ele vai te ajudar. Ah, Deus tinha que levantar Débora. Ah, ela está lá debaixo daquela árvore, tem uma mulher de Deus, vai lá. Mas em Gideão foi diferente. Em Gideão, o próprio Deus se manifestou a ele. Com Gideão houve a própria manifestação de Deus. Porque Gideão não se dobrou. Gideão não se rendeu. Não se rendeu. O diferencial de Gideão estava em pertencer ao Senhor. Porque o anjo diz: ei, Gideão, homem valente, Deus é com você. O Deus deles são outros, mas Deus é com você, homem. Deus é com você, você se destaca entre eles. Você se destaca entre essa geração. Será que Deus pode olhar para nós e ver algum diferencial e dizer: ei, Deus verdadeiramente é com você. Deus é com você. E Deus era com Gideão. Amados, mas o fato de Deus ser com Gideão não muda o fato de Gideão estar frustrado com tudo que estava acontecendo. Porque quando o anjo fala com Gideão, ele diz: se o Senhor é conosco mesmo, por que está acontecendo isso tudo? Por que nós estamos passando por isso tudo? E isso é fruto de pessoas lá atrás que foram negligentes. Porque ele pergunta: cadê os feitos que disseram que o Senhor faria? Que disseram que o Senhor fez? Eu não estou vendo, Senhor. Mas por que Gideão não está vendo? Por que Gideão não consegue visualizar aquilo que ele estava ouvindo? Porque lá atrás uma geração se levantou sem conhecer ao Senhor. Porque lá atrás alguém não foi responsável com o juramento que fez ao Senhor. E é isso que acontece. Só vão conhecer ao Senhor de ouvir falar. Quando nós não nos responsabilizamos com o Senhor,
A geração só conhece ele por ouvir falar. Mas no momento que nós nos posicionarmos e o Senhor for uma realidade nas nossas vidas, a próxima geração não vai só ouvir falar, vai ver que é verdade e vai dizer assim como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Irmãos, eu não sei se esse é o desejo do seu coração, mas esse é o desejo do meu coração. Passar para a próxima geração, não só de ouvir, mas a manifestação daquilo que o Senhor pode fazer. E sabe, Gideão foi muito... Como que é aquela palavra? Tipo domínio próprio. Não é domínio próprio, não. Mas Gideão, ele conseguiu ficar firme, independente do que ele estava vendo. Olha que interessante, ele pergunta: Senhor, se o Senhor realmente é com a gente, cadê os feitos? Então isso significa que ele não estava vendo nada. Ele não estava vendo nada do que estava acontecendo. Ele nem sabia se era verdade. Ele estava crendo de ouvir. Mas Gideão tem uma postura tão tremenda, mostrando para nós que independente se Deus manifestar ou não, ele continua firme. Ele continua na postura: ah, meu Senhor, ah, meu Senhor, por mais que os meus olhos não estão vendo o livramento, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Senhor. Porque nós temos a facilidade de abandonar o Senhor quando os nossos olhos não estão vendo. Mas nós precisamos aumentar o nível da nossa fé, ao ponto de dizer como Gideão: Senhor, cadê? Eu não estou vendo, mas o Senhor é o meu Senhor. Que a nossa fé seja aumentada. Que a nossa fé suba de nível. Que você suba de nível naquilo que você declara. Que não sejam só palavras da boca para fora, que seja uma realidade. E que independente se Deus está demorando ou não, você permaneça no lugar. Você permaneça no lugar do encontro. Você permaneça no lugar onde o Senhor se manifesta. Porque muitos desistiram. Porque o Senhor não veio na hora que eles queriam. Meu querido, Deus não vai vir na hora que você quer. Ele vai vir na hora que for necessário. A palavra diz assim que Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Sabe o que é isso? Socorro bem presente na hora da angústia. Se o seu filho estiver passando mal, você fica observando. Essa criança não está bem não, mas dá para aguentar, não é assim? Essa criança não está bem não, vou dar o remedinho, dá para aguentar. Agora, quando estiver quase morrendo, você chama o socorro, não é? Deus é da mesma forma. Se Ele não se manifestou, é porque você aguenta mais um pouco. Se Ele não veio ainda, é porque você aguenta sim, você suporta sim. Mas no dia que você não aguentar, o socorro vem. Porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele chega na hora e no momento certo. Existe dia e hora, irmãos, para a manifestação do Senhor nas nossas vidas. Ele não se esqueceu, se Ele não veio, porque ainda não é necessário. E Gideão, ele se destaca dos demais. Sabe por quê? Porque de todas as vezes que Deus levantava alguém para socorrer o povo, ninguém levantava um altar de adoração. Eles pegavam novamente o bem do Senhor, o livramento do Senhor, a terra, Israel ficava em paz 40 anos, 30 anos, e novamente eles faziam o que era mal ao Senhor.
Mas, quando Deus se manifesta na vida de Gideão, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, sabe o que ele diz? Espera aí, Senhor, porque eu vou levantar um altar de adoração. Espera aí, meu Deus, porque eu vou fazer aquilo que ninguém fez. Eu vou fazer aquilo que ninguém fez. Até hoje, eles só usufruíram do Senhor, mas eu não. Eu levanto um altar de adoração. Às vezes é isso que está faltando na sua vida. Você levantar um altar de adoração. Só um altar de adoração a Deus derruba os deuses falsos das nossas vidas. É só um altar de adoração a Deus. Não existe outra coisa, irmãos, a não ser um altar de adoração. O dia que nós levantarmos um altar de adoração em nossas vidas, todas as nossas faltas serão supridas no Senhor. Mas é necessário levantar um altar de adoração. É necessário levantar um altar de adoração. E sabe o que é mais lindo nisso aqui, irmãos? Porque o povo queria algo das mãos do Senhor. Mas em Gideão foi diferente. Gideão, ele falou assim: Senhor, espera aí que quem vai dar a oferta sou eu. Senhor, espera aí, aguenta mais um pouquinho que eu vou ali pegar a minha oferta e vou entregar ao Senhor. Irmãos, os nossos encontros com Deus só serão verdadeiros quando nós começarmos a ser a oferta no altar. Nós precisamos parar de só querer o bem do Senhor, só falar: Senhor, me dá, me faz, me livra. Nós precisamos de viver uma vida de entrega ao Senhor. Se você quiser ler aí no 17, Juízes 6:17 diz assim: se de fato eu encontrei favor aos teus olhos, dei-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Irmãos, nossa vida precisa ser uma vida de entrega ao Senhor. E nós só iremos nos diferenciados demais quando nós começarmos a nos entregar, ao invés de pedir, ao invés de vir no culto como esse, e a gente falar: Deus, renova a minha força. A nossa palavra tem que ser outra: Senhor, o que eu posso entregar hoje no teu altar? Às vezes nós só somos consumidores de presença. Nós só queremos consumir, usufruir, tirar tudo de Deus, mas nós não entregamos nada. Nós não temos disposição para levantar um altar de adoração, porque nós temos preguiça, nós somos negligentes, porque vai nos custar. Mas o Senhor está nos chamando para esse lugar de novo. Para esse lugar de sacrifício, para esse lugar onde nós vamos dizer: Senhor, hoje a oferta sou eu. Hoje a oferta sou eu no teu altar. E o fim dessa história, você já deve saber. Gideão vence os midianitas. Deus levantou Gideão para vencer os midianitas. Porque Gideão tinha a presença de Deus. Gideão fazia o que ninguém fazia. Quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Irmãos, as nossas guerras serão ganhas